Quanto mais investigamos o que achamos que entendemos, mais percebemos as mentiras que nos contaram. Fomos enganados a vida toda, e se você pensa que alguma instituição se salva, está enganado mais uma vez. Nós somos desviados da verdade, e para conhecê-la é preciso estar preparado. Jesus Cristo foi uma figura histórica de uma influência incrível. Talvez o mais enigmático e inspirador líder que o mundo jamais teve. Mas declarar que Jesus era realmente Filho de Deus e tinha origem divina, isso é contestável. Seus discípulos o viam como um profeta mortal, um grande e poderoso homem, mas que não passava de um homem. Jesus só passou a ser visto como Filho de Deus no Concílio de Nicéia. Após uma votação, ele recebeu esse título. Transformar Cristo em divino era fundamental para o funcionamento da Igreja e do Estado. Muitos estudiosos alegam que a Igreja Católica Romana literalmente roubou Jesus de seus seguidores originais, sufocando sua mensagem humana e envolvendo-a em um manto impenetrável de divindade. Assim, poderia expandir seu próprio poder. Além disso, a Bíblia não é uma criação de Deus, e sim dos homens. A história jamais teve uma versão definitiva, já que o homem a criou como um relato histórico de uma época conturbada, e ela se desenvolveu através de incontáveis traduções, acréscimos e revisões. No entanto, mais de 80 evangelhos foram estudados para compor o Novo Testamento, porém, apenas alguns foram escolhidos. E a maior ironia é que quem escolheu esses evangelhos foi o imperador romano Constantino, um pagão. Na época do seu império, a religião oficial de Roma era o culto de adoração ao sol, e o próprio Constantino era o sacerdote. No entanto, Roma estava passando por uma revolução religiosa cada vez mais intensa. 3 séculos depois da crucificação de Cristo, seus seguidores tinham se multiplicado e chegou a um conflito de tamanhas proporções que Roma quase foi dividida ao meio, entre cristãos e pagãos. O imperador foi muito eficiente em convencer os pagãos a se tornar cristãos. Sua tática foi fundir os símbolos, datas e rituais das suas religiões. Um exemplo é a data de nascimento de Cristo, 25 de dezembro. O deus pagão Mitras nasceu também no dia 25. Morreu e foi enterrado em um sepulcro de pedra e também ressuscitou depois de 3 dias. Aliás, no dia 25, também nasceram Osíris, Adonis, Dionísio e Krishna. A partir daí, foi criado o Concílio de Nicéia, onde foram debatidos e votados alguns aspectos do cristianismo. A data da Páscoa, o papel dos bispos e a divindade de Jesus, por exemplo. Tudo não passou de uma disputa de poder. Esses manuscritos confirmam claramente que a Bíblia moderna foi compilada e revisada por homens com objetivo político. Nesses evangelhos, é revelada a vida de Cristo na terra e seu envolvimento com Maria Madalena. Mas quem foi Maria Madalena? Uma prostituta arrependida? Uma deusa da antiguidade? A esposa de Jesus? Cristo era um homem comum e naturalmente se envolveu com uma mulher durante sua vida. Maria Madalena é um segredo da Igreja Católica, guardado há séculos. Jesus foi casado com ela e deixou uma linhagem de descendentes. Madalena não foi só a esposa de Jesus, mas também foi a quem ele mais confiou a propagação da doutrina cristã. O rótulo de prostituta não existia até o século VI, quando sua memória começou a ser desconstruída por uma igreja que não queria saber de mulheres. A imagem de Madalena só foi reconstruída pelo Vaticano em 1969.
tabu do sexo dominou a igreja machista durante anos. Se Jesus esteve casado e teve família, é evidente que o matrimônio seria mais importante que o celibato ou a virgindade. A igreja já não apresentaria o sexo como pecado e não poderia mais manter as mulheres longe do poder, sendo sacerdotes, bispos ou papas. Maria Madalena era não só a esposa, mas também era a discípula favorita de Jesus. Ela foi privilegiada de seus conhecimentos. Tudo nos leva a considerar Madalena como uma importante figura do primeiro cristianismo, a primeira a propagar os ensinamentos de Jesus.